Boruto Next Generation começou no ano de 2017, sendo uma das grandes apostas, uma vez que já estávamos entrando na nova era de ouro da geração nova, e todo mundo estava hypado como seria o grande sucessor da obra, que foi para lá de um êxito. Então na cabeça de todo mundo era praticamente impossível Boruto dar errado, só que isso foi o completo oposto. Mesmo que Boruto é adorado por umas pessoas que são muito bem poucas, ainda assim o seu hate é absurdo, que forçou a dar uma pausa e entrar em Aito por 6 meses, que seria a grande transição para a nova fase, a fase de Blue Vortex, ou chamado por uns Boruto Shippuden, que seria também bem pica se o nome continuasse esse. Só que diferente de Boruto Next Generation, que foi um fiasco muito gigante, sua nova fase está a ser um grande êxito, está a ser praticamente a febre do momento. Eu sei que você e todo mundo fica animado como chega no meio do mês, naquele momento que é soltado alguns spoilers de Boruto to Blue Vortex. Isso só está a ser um grande êxito porque o Kishimoto, uma vez que o Kishimoto já não é tão ligado a Boruto, isso tá lá para dar algum apoio e dar uma luz quando o bagulho pode dar errado. O Kishimoto acertou em pontos que todo fã ficava lá reclamando em Boruto Next Generation. Isso é realmente bom, porque o cara viu o fiasco do Boruto no mundo, porque no Japão a obra é uma febre, não sei como, e outra coisa, ouvimos e não julgamos, até que eu gosto de Boruto Next Generation. Para repetir, ouvimos e não julgamos. Como um sábio uma vez me disse, você não precisa justificar o teu gosto. O Kishimoto viu coisas que mexiam com o público mundial em Naruto, estudou e colocou em Boruto, mas de uma forma que não seria um copy-paste, porque o cara não quer ser uma cópia exata do que foi o Kishimoto lá em Naruto. Ele quer ter liberdade criativa. Então nesse vídeo vamos falar sobre isso, porque Boruto to Blue Vortex deu tão certo. Olá, eu sou o Kineri, deixa o like e bora pro vídeo. Passando aqui no começo do vídeo para dar um recadinho fixe, link na descrição, e se você comprar algo sério você vai ajudar demais o canal. Agora sim, bora pro vídeo. Antes de nós falar porque realmente Boruto deu tão certo, temos que também voltar lá no passado, porque a sua fase beta deu tão ruim para o mundo fora. Bom, Boruto era uma das grandes promessas, porque não é fácil ser filho de uma das maiores lendas do mundo dos anime. Criar uma continuação seria muito difícil, já que agora estamos na época do streaming, então que era exigido há muito tempo nas empresas do anime, agora é como beber água. E agora tem mais crítico, porque o cara não vai pagar uma Netflix da vida para ver um troço de animação parece que foi feito no PowerPoint ou no Excel. As coisas são mais difíceis para as empresas, e naquela época todo mundo era criança e tava nem aí para qualquer qualidade, só queria ver o Naruto entrar no modo novo rabo e passar a peixeira em tudo que respira. Bom, em Boruto, meu Deus, aí sim foi um fiasco. Bom, quando o anime começou tava lá tudo de boa e ninguém tava pedindo muito, porque aquilo era só o início, e tudo que o Boruto fazia lá como era criança todo mundo ignorava e tava esperando um absolute cinema. Por isso que é muito difícil ver alguém reclamar do arco que é para salvar a representante, porque naquele momento tudo ainda era muito cru e nu, e as pessoas viram aquilo como nada, e que daqui a nada o bagulho vai dudar, e para tristeza de muito o bagulho continuou uma bosta sem limite. E podemos passar um pano no arco da representante e no arco que todo mundo tava lá possuído, mas do resto já não dá mais para passar um pano, porque tava meio difícil ver os caras que não evoluem nada, e quando a obra tava só positivo, do nada começa a cair que nem seio sem silicone. Isso não sendo suficiente para nos frustrar, passa um tempo e tem filler que não acabava nunca. Outra coisa que deixava geral muito pé da vida, coisa que eu já falo logo mais pra frente. Depois de troço ruim, atrás de troço ruim, finalmente chegamos no momento em que todo mundo irá virar Genin, e o bagulho finalmente ia pegar. Porque se nós voltar lá no tempo de Naruto, quando era pra se tornar Genin, o bagulho é sangue nos olhos. O Naruto, o Sasuke e a Sakura viram muita merda só pra ter reconhecimento como a patente mais baixa da vila. Sei que aquilo era só o Kakashi, mas ainda assim muita gente esperava isso em Boruto, porque não seria da mesma forma, mas pelo menos igual a que foi lá no tempo de Naruto. Até aí podemos tancar que era só exame Genin, então tudo era só pra facilitar e para lhe dar uma lição como trabalhar em equipa e tal. Mas quando você perdoa demais, o troço te apanha a pata e continua a piorar. Os caras viram Genin, era missão ruim atrás de missão ruim. Eu sei que aquilo era missão de rank D ou inferior, mas pelo menos uma missão de nível Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto e tal. Isso é que geral realmente queria em Boruto, mas o autor viu nossos pedidos e cagou pra geral e fingiu que Boruto era um êxito para o mundo fora, porque no Japão era um mega hit de nível Matue ou sei lá. E quando finalmente entramos no episódio 20 pra em diante, quando o Sasuke finalmente adicionado ao elenco principal de Boruto, o bagulho só piorou, porque o cara tava nem aí o que era a família e a sua filha. O cara engravidou e só deixou a coitada da Sakura cuidar, e a louca viu aquilo como se fosse normal. Não, seu pai foi numa missão que nunca mais volta, parece que foi comprar cigarro. Sei que o Sasuke era o único que podia investigar o rastro da Kaguya e dos Otsutsuki, só que também o cara era pai. Todo mundo achou que ele ia melhorar como pessoa quando finalmente teria uma filha, mas o melhor pai do mundo nem sabia qual é o rosto da sua filha e ainda tentou a matar, e quando se deu conta quem ela podia ser, o cara veio com o papo: ah não, você é sarada, vai tomar
mano, com o seu do caralho. E isso não era só com Sasuke, porque o Naruto também era a mesma bosta. O cara desejava ter uma família, coisa que ele nunca teve, mas quando finalmente o Kami-sama olha pra ele tá com uma família e uma boa esposa, o cara caga pra aquele todo o papo que sonhava. E só ficava lá no seu escritório que nem bosta. Eu sei que a vila também era sua família, só que isso era metaforicamente falando e não literalmente, porque nem mesmo que você seja presidente, ainda assim você também é pai, os teus filhos vão precisar de ti. Não manda um clone para a festa da sua filha, que é a coisa mais fofa em Boruto, mas as nossas preces foram ouvidas, os caras melhoraram como pai, não eram aquela bosta de pai. Até tinha momento que Sasuke se humilhava perante a sua filha para poder agradar. Da vez que ele pediu dica como ser um bom pai, ele ficava lá dar sua capa para Sarada e tal, que foi bem engraçado ver esse lado do Sasuke como pai. E depois de muito pedir, também nesse mesmo arco nos deram uma luta de Absolute Cinema, que foi da Sakura contra a Shin, que foi uma luta de respeito, e vimos que a Sakura merece sim o nosso respeito em Boruto. Depois de muito filler, porque em Boruto se tem luta boa, pois isso vai ser muito filler até você caçar. Chegamos finalmente num arco que todo mundo queria ver, o arco do Exame Chunin. Todo mundo ficou assim, Naruto foi aquilo, então em Boruto vai ser um Absolute Cinema. Mas a decepção de muita gente que tacava ainda muito afim em Boruto, o rolo caiu. Não tô querendo dizer que o Exame Chunin foi ruim de todo, mas se você voltar em Naruto e depois voltar para Boruto, você vai ver que aquilo que vimos em Boruto é uma merda. Os caras já não se roubavam pergaminho na base do pau forte, porque em Naruto, se eu não encontrei o meu pergaminho, você vai me dar muito pergaminho. E pronto, final. Em Boruto todo mundo ficava correndo junto, que nem maratona. E em Naruto, meu filho, deixa eu te contar, eu sou o juiz, levantar a mão, que você vai ver. E todo mundo se dispersou, que nem na guerra. Em Boruto os caras chegavam lá e ainda tinham que resolver enigmas e tal. E quando ele lutava, meu filho, nem sei se dá pra chamar aquilo de luta, porque em Naruto, se você morrer, pronto, final. Importante, você vai pra Valhalla porque você morreu como um guerreiro. Já em Boruto, o examinador tem que ficar na tua cola pra te salvar se as coisas derem ruim. Em Naruto, só uma pessoa foi salva, porque se ela morresse, daria muitos problemas diplomáticos e tal. Se você sabe, comenta aqui abaixo. E quando entramos finalmente na fase final, eu em particular não gostei de nada que vi em Boruto. Aquilo foi ruim mesmo. Resumindo, a luta de Boruto era muito crua e nua, e se tem um gajo que fazia você se prender definitivamente na luta, era o soco e pronto, pulei o episódio. E todo mundo achou que Boruto seria o cara porradeiro como seu pai foi, se bem que foi com a ajuda do reiteiro. Ainda assim, todo mundo queria que Boruto fosse como seu pai, o cara que vê o inimigo e pronto, final, é porrada pra cima. Ainda assim, nesse mesmo arco tivemos aquela luta que foi um Absolute Cinema contra aqueles caras que vieram do espaço e são dos brancos, e não sei qual é o nome deles. Se você sabe, comenta, é brincadeira, os Otsutsuki. E esse foi um presente de desculpa do alto escalão. Daí pra frente, Boruto continuou um troço sem igual, porque os caras só acertavam uma em 6 vezes, o que tava deixando muito geral o pé da vida. E falando do grupo que iria servir como principal antagonista, que era botar medo em geral, mano, pra mim, na cara só tinha 2 personagens, que era o Jigen, que passou a peixeira nos 2 protas, e o Koji, que não era do mal, mas ainda assim era um bom membro da cara e deitava geral pra mamar. Ia servir como power-up pra o time 7 em companhia, porque Naruto, quando o assunto era Akatsuki, o bagulho era lento e o processo era doido. Não podia ter ninguém além de Joninho do alto escalão para dar conta do recado que ele não conseguia direito. Em Boruto, o bando de miúdos que ainda usa fraldas podia derrotar o grupo principal de antagonista. Onde é que isso já se viu? O Boruto a derrotar o Deepa e aquele outro velho que podia controlar as 5 naturezas de chakra, e mais pra frente derrotar o cara que tava a controlar o Naruto quando foi selado. Onde é que isso já se viu? Quem disse que um Genin podia derrotar o grupo de fodões? Pra mim seria assim: só derrotar fodões, outros fodões e pronto, final, não há discussão. Mas ainda assim, após o Naruto pedir a ajuda do roteiro e derrotar o todo poder de Shiki, já ficaram de boa e tal. Ainda assim, tinha sempre muita missão ruim que estava difícil de tancar, mas lá no final de Boruto as coisas ficaram um pouco melhor e estava a andar conforme o veredito queria, com Boruto sofrendo muito, que servia como gancho para ele se tornar aquele todo mega dark e fodão, coisa que serviria como gancho para tornar o Boruto aquele fodão que é hoje. Agora sim as coisas iriam dar certo e tudo iria funcionar como todo mundo queria que Boruto fosse. Finalmente Boruto deu certo com a sua nova fase, a fase 2 Blue Vortex. A pergunta que fica: por que Boruto 2 Blue Vortex deu tão certo? A resposta é mais que óbvia: foi nos entregado tudo o que nós queríamos, boa luta, clímax e um bom contexto de vida na vida de Boruto, porque em Next Generation não tinha nenhum contexto de vida na parte do Boruto. Já em Blue Vortex foi o completo diferente, era a ação que nós queríamos, então foi a ação que não foi dado. No capítulo 1, quando o Boruto chega em Konoha pisando a cara de cu do Code, vocês lembram daquilo? Aquilo sim foi Absolute Cinema de verdade. A forma dark do Boruto foi tudo o que nós queríamos, e não aquela cara de cu do Boruto. E quando o Boruto começa a lutar, aí sim eu disse, isso sim é Naruto
2.0, porque Next Generation só foi uma fase experimental. Agora falando dos novos jutsu que o Boruto obteve, mano, aquilo sim foi uma jogada de mestre, porque todo mundo já não irá tancar o que aconteceu com o Naruto. O cara fica fora por 2 anos e quando chega não aprendeu absolutamente nada de nada. Aprendeu a lutar melhor que os seus clones e nenhum jutsu de respeito. Já o Boruto, meu filho, o cara parecia o Uchiha, o cara vê o jutsu e copia, pronto, é dele. Desde o clássico, o Boruto já era gênio, capaz de inventar novas variações do Rasengan e aprender o Rasengan em um tempo recorde, em menos de 7 dias, que foi um recorde para além de fantástico. Já chegou com o Rasengan mais poderoso de todos, que usa o planeta inteiro como base, veio com o Irashi, mesmo que seja imperfeito, mas assim devemos levar em consideração que foi aprendido às pressas, já dá o que falar, veio com o jutsu raio roxo, coisa que muito criticaram por usar no exame Chunin com a ajuda de ferramenta ninja. O cara foi lá e aprendeu como se faz. Ainda assim o cara foi até Orochimaru, ou sei lá quem pode ter lhe ensinado esse jutsu, e aprendeu a controlar o objeto por meio da mente ou selos, sem falar de outros jutsus base do seu estilo relâmpago. E não podemos esquecer que o Sasuke era meio que um dos melhores usuários de espada em Boruto, e vocês sabem quem ficou com todo o conhecimento, isso mesmo, o Boruto. O Sasuke fez um copy na sua cabeça e depois fez o paste na cabeça do Boruto. O cara se tornou um espadachim de respeito, e todo o seu estilo medíocre do Boruto clássico se apagou e pum, um novo Boruto, super dark e com um arsenal de técnica que nunca mais acaba. O cara praticamente se tornou a bravura em pessoa. Era praticamente pegar o Sasuke do Shippuden e lhe redesenhar como Boruto, cheio de técnicas poderosas e todo dark com visual que deixa toda a mulherada a babar ovo. Outra coisa que o Kimoto acertou em Boruto foi o avanço amoroso que ele deu para Boruto e a Sarada, e assumir aí que se foda, porque o Kimoto não podia repetir a história. Todo mundo ficava shippando Naruto e Sakura, e do nada aparece o Sasuke e come ela e foi comprar cigarro parcialmente. Em Boruto clássico as coisas eram meio que complicadas, não dava pra saber se a Sarada ia gostar do Boruto. Olhou lá com outros olhos, dessa vez não tô falando do Sharingan. É que tinha momentos que a Sarada corava e tal, mas não era gasto suficiente para deixar a malta certa que agora o Boruto acertou em cheio, porque seria meio que em Naruto, no momento que Naruto acertava e deixava a Sakura corada e todo mundo ficava, agora vai, o Naruto finalmente vai pegar a textuda, mas lá no final nós vimos que aquilo era só coração de vergonha e mais nada aí. Já em Boruto Tsuburu Vortex tudo foi diferente, a Sarada correndo pro Boruto, ele taca um abraço e mais tarde quando ela luta com o Ryo, ela diz que vai proteger o Boruto no sentido de algo muito importante, que ela não vai esconder mais seu sentimento pelo Boruto e outras coisas que ela tentou esconder de si mesmo, ou seja, pode festejar meu povo que o Borusara está mais que confirmado e assumirei pode ir pro Kawaki, porque para mim seria assim, Kawaki com assumirei e Boruto com a Sarada. E outra coisa que o Kimoto acertou em Boruto foi o grupo de antagonista. Se sim, são um grupo de antagonista onde para derrotar um você tem que chamar reforço até não dar mais, aquela luta que você sabe que tá aí, mas não sabe se vai voltar. Isso sim, é um grupo de vilões onde não tem um vilão ruim. Eu sei que eles foram derrotados atualmente, mas para derrotar um tiveram que emular um plano de gênio que se eles falhassem era game over e não tinha mais volta, porque se não fosse o poder do capeta da Sarada era game over pra geral e sem volta dá, porque o Ryo tava amassando geral, sério, não tá escrito Yokonomaru vs Amatsuri. Se não fosse o Boruto aparecer nos 45 do segundo tempo era game over para um dos sensei mais bucha em Boruto. Sabe que o Kimoto retirou muitos personagens bucha de tela, se nos poupa de xingar os caras de tão bucha que são. Agora só falta tirar o Konomaru também de tela e o seu líder, meu filho, que capeta é esse? O Jura é praticamente o capeta em pessoa. Eu sei que o P era um vilão super foda e botava medo em geral, mas ainda assim no lado do Jura o Pen tem que mostrar respeito à posição. Era isso que nós queríamos, um vilão que quando aparece não vai acontecer coisa boa, era game over ou fugir como Boruto Kawaki no capítulo 21 do mangá do Boruto Tsuburu Vortex, porque para bater de frente com um cara desse você tinha que ter um plano de gênio, porque para bater de frente com um cara desse você tinha que ter um plano de gênio com poder super roubado e muito figurante para poder lhe caçar já de princípio. Se o assunto é mano a mano, pergunte no Boruto como as coisas são, era 2 batucadas que o samba acaba e mais nada. Isso sim é um vilão de respeito, e quando o Boruto realmente voltar na sua nova temática, o que esse anime vai ser febre, meu dedo não tá escrito, porque só pra vos lembrar, o Jura é a própria descalda em si, não é como aquele outro Shinju, que precisam do hospedeiro para se tornar pessoa, então não pode lhe derrotar na base do Rasengan, ou sei lá o qual poder você vai usar, tinha que ser na base do poder muito roubado ou com a ajuda do roteiro, porque só pra derrotar descalda irracional lá na quarta grande guerra ninja já foi um trabalho de nível absurdo. Agora imagina na sua forma racional e com muita sede de conhecimento, porque o Jura ainda é como um bebê, só tá aprendendo, ainda vai chegar a sua fase de criança e depois vai chegar na sua fase de adolescente e assim em diante. Isso em conhecimento, é claro, ou seja, Boruto Tsuburu Vortex tem tudo para dar certo e se tornar um dos pilares para o que é anime na nova geração. Então é isso, se você chegou até aqui, você é brabo, deixa o like e me segue com o sininho ativado. Não esquece de dar uma conferida nos links da descrição que você vai ajudar demais o canal. Então tô indo nessa, valeu, falou e fui, até o próximo vídeo.